7h04, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E olha só, hoje completa exatamente 6 meses da obra da Avenida Djalma Batista. Se fosse uma criancinha, possivelmente hoje teria um bolo lá para comemorar metade de um ano. E agora, finalmente, a obra deve ser liberada. Quem está ao vivo e traz os detalhes para a gente é o Fred Rocha. Olá, Fred. Com a liberação total da Djalma Batista, a faixa azul volta a funcionar a partir de agora? Pois é, Adriane, volta sim, mas a fiscalização só vai começar para valer no dia 25. Até lá, o Manaus Trans vai orientar os motoristas. Até porque, agora, nesta volta da fiscalização da faixa azul, vão ter algumas regras que, anteriormente, essas regras não existiam. Por exemplo, de segunda a sexta-feira, a faixa azul vai estar valendo das 4 horas da manhã até as 10 horas da noite. Aos sábados, das 4 da manhã até o meio-dia. E aos domingos e feriados, as faixas estarão liberadas. Vale ressaltar que as faixas que estão valendo aqui na cidade de Manaus são da Torquato Tapajós, Constantino Neri, além também da Mário Ipiranga. As demais continuam se valer da mesma forma que estavam antes destas obras aqui na Avenida Djalma Batista. Inclusive, a avenida deve ser liberada totalmente neste fim de semana, pelo menos é o que promete a Prefeitura. A pavimentação já foi feita aqui, como a gente pode observar, mas ainda há restrição aqui dessas duas faixas. Nesse fim de semana, então, a Prefeitura deve liberar. Foram 6 meses de obras, como você bem já ressaltou, para a troca da drenagem aqui da Djalma Batista, que, segundo a própria Prefeitura de Manaus, era muito antiga. A Prefeitura diz também que durante todo este período que fez esta obra aqui na Avenida Djalma Batista, fez um poço de visita. Isso significa que em manutenções futuras não será necessário fazer perfurações aqui na avenida e, mais uma vez, interditar o trânsito. Agora os trabalhadores vão poder acessar a parte de baixo aqui, o subsolo, por meio desse poço, ou seja, pelo menos os motoristas não vão ter mais nenhum problema no futuro em relação ao trânsito aqui na avenida, que toda vez que acontece alguma coisa, a gente sabe que prejudica muito o trânsito pelo restante da cidade de Manaus. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Essa é a expectativa, resolver o problema definitivamente. A obra durou muito mais que se imaginava, mas se resolver de fato esse problema de drenagem dessa região, que estava fazendo afundamento de várias partes da Avenida Djalma Batista, também de parte do Conjunto Vieira Alves, pelo menos valeu a pena ter esperado tanto tempo, né? E nesse sábado tem dia D de vacinação contra poliomielite e sarampo. E a gente conversa ao vivo com a Thea Morel, que vai dar detalhes sobre a campanha. Olá, Thea, muito bom dia para você. Quantas unidades vão funcionar para vacinação e em que horário? Olha, Adriane, todas as unidades de saúde vão funcionar aqui em Manaus, né? E também no interior do estado, porque o interior do Amazonas é a principal preocupação que existe em relação a essa campanha de vacinação, em relação ao surto de sarampo e em relação também à reintrodução da poliomielite que pode acontecer aqui no nosso país. A gente tem uma meta aí de 95% de vacinação, a cobertura vacinal, né, de acordo com o Ministério da Saúde, precisa ser durante toda essa campanha de 95% e principalmente aqui no nosso estado, que a gente está passando por um surto de sarampo, até agora a gente só atingiu uma cobertura vacinal de 2,7%. É muito pouco, gente. A principal preocupação é justamente no interior do estado, porque os pais da capital até que ainda estão levando as suas crianças, mas ainda assim o número é muito irrisório. Para vocês terem uma ideia, em relação às crianças, né, até 5 anos de idade, a gente tem aí uma previsão de que precisam ser vacinadas mais de 304 mil crianças e só foram vacinadas até agora pouco mais de 8 mil. As equipes, né, de vacinação e que estão ligadas às entidades de saúde fazem questão de ressaltar que mesmo quem já tomou a vacina de sarampo, porque a gente adiantou a nossa campanha, precisa ir até os postos de vacinação para tomar também a vacina da poliomielite. No interior do estado, a cobertura da polio é ainda menor. Tanto que, Adriane, sempre que a gente fala das campanhas de vacinação da polio, a gente fala da gotinha. Mas em algumas localidades onde as crianças, principalmente aquelas pequenininhas, não tomaram sequer a gotinha, né? Por isso que é importante levar o cartão de vacinação, elas vão tomar uma vacina mesmo, que é uma vacina, digamos assim, que não é dada sequencialmente como acontece com a gotinha, mas é uma vacina já com a intenção
de prevenir aí a poliomielite. A gente lembra também que a vacinação é uma obrigação legal. Mesmo que os pais queiram deixar de levar os seus filhos, isso é uma irregularidade. Existe uma regra no Estatuto da Criança e do Adolescente que obriga os pais a vacinarem dos seus filhos porque eles são responsáveis pela saúde das suas crianças. Aqui no Amazonas, a situação fica ainda mais grave, porque a gente já tem mais de 900 casos confirmados da doença, são mais de 7 mil em investigação e pelos dados que foram passados no último boletim epidemiológico, a doença não está apenas concentrada aqui em Manaus, embora aqui existam a maioria dos casos, mas ela já se espalhou por pelo menos 30 cidades do interior do estado. Por isso é muito importante que os pais do interior compareçam a essa campanha de vacinação, mesmo que já tenha tomado a vacina de sarampo, leva o cartão de vacinação, o que tiver faltando em termos de vacina, estando disponível no posto de saúde, vai ser dado para a criança sim, porque essa cobertura vacinal é muito importante. Além do Amazonas e de Roraima, que a gente está sempre falando, né, que são os principais estados onde o surto da doença está acontecendo, porque essa doença, o sarampo, veio reintroduzida da Venezuela. Existem outros estados aqui na federação que também já têm casos registrados, como é o caso de São Paulo, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e de Rondônia. Se essa cobertura vacinal tivesse sido feita da maneira correta ao longo desses anos, ou seja, se os pais não tivessem deixado as crianças sem essa imunização, a gente provavelmente nem estaria passando por esse surto agora. Agora é um momento realmente de prevenir os casos que já estão confirmados, os casos que estão sendo investigados, não tem mais jeito da gente resolver isso aí, né? Mas nos casos daqui para frente, principalmente, se outras doenças vierem a ser reintroduzidas aqui, esse dia D de vacinação, ele é muito importante. Na maioria dos postos de saúde, você me perguntou antes, Adriane, a vacinação deve seguir pelo menos até 5 horas da tarde, mas se você se informar no seu bairro, é possível que você encontre também algum posto de saúde, alguma unidade que vai estender essa vacinação, porque realmente essa imunização é muito importante. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até já. E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem uma reportagem especial sobre o Dia da Fotografia. Tem também as notícias do esporte e muito mais. Não saia daí que eu volto já já.